salve para quem acompanha o nosso dossiê. Aqui é Andrade Matos e o que a gente tem pela frente hoje não é um simples resuminho esportivo da 14ª rodada, tá? Longe disso. É uma autópsia completa. Vamos destrinchar, baseados única e exclusivamente nas súmulas oficiais e nos relatórios de pós-jogo, um fim de semana que foi, no mínimo, catastrófico no Brasileirão 2026. Uma rodada marcada por indisciplina, falhas táticas grotescas e um descontrole emocional que, sinceramente, beira o amadorismo. Bora mergulhar de cabeça nesse caos. Dá uma olhada nesse fato absolutamente assustador. Palmeiras, Flamengo, Fluminense, São Paulo, Atlético Paranaense e Bahia. A elite do campeonato simplesmente tropeçou nas próprias pernas. É isso mesmo, nenhum dos 6 líderes conseguiu vencer. Entregar esse dado logo de cara é a prova cabal da letargia e dos apagões táticos que a gente testemunhou. A ponta da tabela implodiu de uma vez só e é a anatomia exata dessas quedas que vai guiar a nossa análise de hoje, sem passar pano pra ninguém. Bloco 1, o gigante de barro. Vamos começar essa dissecação com aquele empate inaceitável no Maracanã. O Flamengo, dono do melhor ataque do país, conseguiu a proeza de transformar uma vitória garantida em um papelão diante do Vasco. O que a gente presenciou aqui foi um choque brutal de posturas na beira do campo. De um lado, a soberba impressionante do Leonardo Jardim, poupando o jogador de forma equivocada e recuando a equipe cedo demais. Do outro, o nó tático do Renato Gaúcho, que sacou a fraqueza e exigiu um bombardeio aéreo na área adversária ali nos minutos finais. O que tomou conta do rubro-negro depois de abrir 2-0 foi, sem nenhum exagero, uma verdadeira anestesia competitiva, uma preguiça tática letal que custou 2 pontos fundamentais. A linha do tempo desse colapso é de cair o queixo. 8 minutos de jogo, o Pedro vai lá e abre o placar. 59, Jorginho amplia de pênalti. Fatura liquidada, certo? Errado. É aí que entra a pane total do sistema defensivo. O Léo Ortiz falha grotescamente no tempo de bola, o Vasco percebeu, passou a explorar aqueles cruzamentos básicos que já tinham sido treinados à exaustão pelo Renato e a mágica acontece. Acha o Robert Renan e logo depois, num peixinho livre de qualquer marcação, Hugo Moura empata. Foram 2 gols aéreos infantis que expuseram um gigante com pés de barro. Avançando para o bloco 2, o líder e o VAR. E como será que esse apagão todo afeta o topo da tabela, hein? Pois é, o Palmeiras, atual líder do campeonato, pegou o Santos no Allianz e escancarou uma falta de criatividade alarmante. Sem o comandante Abel Ferreira na beira do gramado cumprindo suspensão, a equipe alviverde parecia perdida dentro da própria casa. O Santos foi inteligente e explorou as costas da defesa e abriu o placar com o Rolaiser. O Palmeiras foi na insistência, na base do abafa e conseguiu o empate com o Flaco Lopes, mas o drama de verdade ficou para os acréscimos. O Alan faz o que seria o gol da virada heróica, só que o VAR entra em cena, flagra um toque de mão e anula tudo. É aquilo, a equipe com a melhor defesa do país suou sangue e provou que sem o cérebro no banco de reservas, a engrenagem trava pesado. Bloco 3, o Mineirão em chamas. E agora a gente deixa a tática de escanteio e desce para o caos literal, para a barbárie. O clássico entre Cruzeiro e Atlético, com a vitória do Galo por 3-1, entregou um show de horrores no quesito civilidade. O ponto central aqui é que a bola rolando virou um detalhe. Lendo os relatórios oficiais, a impressão é de uma verdadeira zona de guerra. Tivemos lasers mirando o rosto dos jogadores logo no comecinho da partida, chuva de copos de plástico em cima do banco do Galo e, pasmem, até um pedaço de assento da arquibancada arremessado no gramado. E para coroar a insanidade, o Kenny Royo, logo depois de ser expulso, dá um chute tão violento numa grade na zona mista que a estrutura atinge em cheio um segurança. Lamentável. A súmula do árbitro é o atestado oficial de que a VAR já dominou. Olha o que está documentado sobre a expulsão do Roberto Barbosa, preparador de goleiros do Cruzeiro. O motivo? O cara simplesmente sai da área técnica de forma totalmente deliberada e atiram a segunda bola para dentro do campo no meio da jogada para beneficiar o time dele. É um membro da comissão técnica agindo com pura malandragem num jogo de elite. É absolutamente patético. Mas a indisciplina não escolheu camisa, não. O relatório também crava a expulsão do Laianco, do Atlético, depois de uma entrada temerária. Só que a gravidade vem depois do cartão. Completamente fora de si, ele tenta intimidar o árbitro, gritando na cara dele, e eu vou ler exatamente as palavras da súmula aqui. Você é muito fraco, não apita porra nenhuma, seu fraco. O jogador teve que ser contido à força pelos companheiros. Essa é a prova documental do colapso emocional de quem não segura a onda em campo. Bloco 4. Agonia no Z4 e surtos. Seguindo a nossa descida pelas profundezas da rodada, a gente chega na zona de rebaixamento.
E aqui não se joga mais futebol, o que acontece é uma autêntica guerra de nervos. O desespero do descenso está derretendo estruturas tradicionais, a ponto de lermos nas súmulas sobre surtos bizarros até de quem performa das 4 linhas, como os apagões mentais do médico da Chapecoense e do massagista do São Paulo. Tudo devidamente relatado nesta rodada. 18. Guardem bem esse número aí na memória. Essa é a atual posição do Corinthians na tabela. Mais uma derrota dolorosíssima, dessa vez por 2-1 para o Mirassol, no interior paulista. É a imagem de um gigante afundando a cada nova rodada, incapaz de reagir. E o nível de pilha mental é tão insano que a partida terminou numa briga de rua verbal. Confere a súmula. Já nos 4 minutos de acréscimo do segundo tempo, com o jogo parado, o Gabriel pelo Corinthians e o André Luiz pelo Mirassol tomam um amarelo por conduta antidesportiva, confrontando um ao outro. Quando a perna pesa e a tática simplesmente não funciona, a indisciplina engole os elencos. É a pressão sufocante de quem está atolado lá no fundo do poço. Bloco 5, o rugido do remo. Para nossa análise não ser feita só de tragédia e apagão mental, vamos olhar para a única narrativa genuína de superação desse fim de semana. Um trunfo histórico construído em pleno estádio Newton Santos. 32 anos. Foi exatamente esse o tempo que o Remo amargou longe da elite do Brasileirão. Imagina só o peso histórico disso. Entrar em campo lá no Rio de Janeiro, encarando um Botafogo que brigava na parte de cima, parecia uma missão impossível para um time que já ocupava o Z4 depois de mais de 3 décadas de ausência. Mas o que os documentos oficiais dessa partida atestam é uma resiliência absurda em campo. O Botafogo sobrou no começo e abriu o placar. Só que o Remo se recusou a desmoronar. O Aleph Manga busca o empate na raça e logo no primeiro minuto dos acréscimos, o Já sacramenta a virada. Parem para notar o contraste. Enquanto a turma lá do topo da tabela esbanjou frouxidão e soberba, o Remo, com uma fração dos recursos, entregou uma fortaleza mental irretocável para conquistar sua segunda vitória no campeonato. Gigante. E isso nos traz a nossa conclusão, sobrevivendo ao calendário insano. Maio está literalmente moendo os elencos do futebol brasileiro. E a mensagem final da 14ª rodada é muito cristalina. Ter talento no pé, por si só, não é garantia de absolutamente nada nessa maratona impiedosa. Passando a régua na nossa autópsia de hoje, a divisão é claríssima. De um lado, a gente tem os poucos que mantiveram a lucidez, os nossos caras do jogo. O René, que colocou a bola debaixo do braço e decidiu por vitória, e o Já, herói improvável do Remo. Do outro lado, a lista dos grandes vilões da rodada. Léo Ortiz, que derreteu sob a pressão nos acréscimos, o Lianco, pela total falta de inteligência emocional, e o Roberto Barbosa, manchando a postura profissional de quem senta no banco de reservas. A diferença real entre o sucesso e o vexame aqui não foi tática, foi estritamente a cabeça. E detalhe, claro que o brilho individual até tenta resistir no meio desse caldeirão. A nossa corrida pela artilharia agora está travada em 8 gols, numa disputa acirrada entre o letal Pedro pelo Flamengo e o Kevin Viveiros do Atlético Paranaense. Mas a dura realidade dessa rodada é que nem mesmo os gols desses craques foram capazes de salvar as suas equipes de tropeçarem de forma tão grosseira. O que deixa a gente com uma reflexão inescapável para bater o martelo neste dossiê. Sim, colocar elencos para jogar desse ritmo alucinante beira o estelionato esportivo com um atleta. É brutal, mas as regras do tabuleiro estão postas. A habilidade técnica virou pó, sem a devida estabilidade psicológica para aguentar o tranco. Então fica a pergunta que vai ditar o resto do campeonato. Qual dessas equipes realmente tem a frieza e o equilíbrio mental para sobreviver a esse calendário de maio sem implodir de vez? Essa resposta nós vamos conferir dentro de campo. Um forte abraço e até a nossa próxima análise cirúrgica.